Mas os estudos comprovam que as pessoas que conseguem viver na sua própria casa, manter ao máximo a sua independência, a sua autonomia, que significa eu estou no meu lugar de referência, né? O ambiente dele, né? É o ambiente dele, é o canto dele. Eu consigo manter um pouco da minha funcionalidade, da minha autonomia financeira, ou enfim, mas com algum suporte, esse é o mundo ideal. Lógico que chega numa fase do final da vida que, dependendo do caso, se a pessoa, por exemplo, se ela tem um Alzheimer que no final da vida está muito complicado, está muito difícil, ela está acamada, é uma situação muito difícil para a família conseguir lidar, fazer toda essa gestão, às vezes ir por uma clínica é o melhor caminho para aquela família. Mas a gente tem cliente que opta, por exemplo, tem cliente que os pais têm Alzheimer e ficam na residência até o final, né, com esse suporte. E o grau de suporte ele é variado, né? Então, no início, por exemplo, de uma demência, um idoso ele pode viver sozinho com algum nível de suporte de um cuidador, né? Ele só está tendo lapso de memória, alguma coisa assim, ele ainda vive sozinho, ele tem um serviço de emergência, enfim. Você pode fazer uma combinação. E depois você vai gradualmente aumentando esse nível de suporte. O que é interessante é que a família tenha essa visão do que pode acontecer, quando intervir. Né? Em geral, as famílias não sabem quando é o momento de você tomar uma decisão. E a decisão pode passar, olha, tem que ir para uma casa de repouso, ou então vai morar com um filho, com algum suporte, né? Vou ter um cuidador de vez em quando, né? Para o filho também ter um pouco de respiro. E a gente tem muito poucas outras opções aqui no Brasil ainda, né? Nos Estados Unidos não é uma cultura, né? Não é a gente não ainda. A gente não tem muito... É o que você falou, o brasileiro, eu acho que ele vai resolvendo com a família ali, no né? Jeitinho também. No jeitinho, não vai ter um terceiro em casa resolvendo, né? Você estava pintando o lance do Alzheimer, tem até aquela série maravilhosa This Is Us, em que a mãe lá da família, né, a matriarca, ela acaba até os fim dos dias lá tendo Alzheimer e sendo cuidada em casa até o último momento. E a gente vê muito comum isso nos filmes americanos, ter um cuidador em casa. Acho que é uma etapa que a gente tem que começar a se acostumar aqui no Brasil, né? Mas eu vou te contar que, assim, nos últimos 3 anos, cuidadores de idosos foi uma das 2 maiores profissões, das profissões que mais cresceram no Brasil. Olha só. Perdendo só para tecnologia, para profissionais de tecnologia. Houve um crescimento de 437% do número de cuidadores. Olha só, que legal. A procura desses profissionais é a tapa, que nem é na tecnologia. Qual que é a formação, geralmente, desse cuidador? A maioria tem curso de cuidador. Tá. E aí mora o perigo, porque existem cursos e cursos. Tá. Existe um curso que, sei lá, ele fez às vezes a igreja, ela faz um curso de fim de semana para capacitar pessoas. Não desmerecendo a igreja, isso é bacana, já são novos esforços. Mas o ideal é que ele tenha um curso, por exemplo, de 160 horas. Tá. Né? E com estágio também. Então, tem essa formação, tem alguns que são auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, até enfermeiros, estão envolvidos nesse ecossistema. E, às vezes, auxiliares de enfermagem e enfermeiros também trabalham como cuidador de idoso. Tá. O que é um plus, vamos dizer assim, né? Que ele tem um conhecimento maior, né, de enfermagem e tudo, mas ele opta por trabalhar como cuidador. Tá. Bom que já é uma realidade que está começando... Tá. Porque realmente, no exemplo que você deu de si própria, assim, e a gente vê isso, é a vida de muita gente ao nosso redor. Muita gente. Né? Que não vai conseguir estar o tempo todo... Eu sei que a gente quer, né? Estar o tempo todo ao lado dos pais, mas não vai conseguir. É que se a gente pensar na época dos teus avós, por exemplo, tenta lembrar disso. Em geral, tinha uma filha que não trabalhava, uma nora que não trabalhava, uma irmã que não trabalhava, a irmã dele não trabalhava, nunca trabalhou, não casou, e daí
essas mulheres da família, elas ficavam responsáveis, era quase que natural que elas iam acolher esses idosos da família. Então, eram elas que levavam para médico, acompanhavam para fazer exame, vamos no oftalmo, vamos fazer o óculos, vamos não sei o quê. Eram essas mulheres. Só que o que aconteceu? Nas próximas gerações, essas mulheres, que sou eu e tantas outras, a gente está no mercado de trabalho. Exatamente. Com jornadas triplas, muitas vezes, né? E aí, como é que faz? Né? E numa cidade, por exemplo, como São Paulo, isso se agrava. Porque no meu caso, por exemplo, eu morava no Campo Belo, os meus pais no Tatuapé e a minha irmã em Santo André. Tá. Então, assim, dá uma emergência, um trânsito de São Paulo, chovendo, como é que você faz? Então, realmente, o que eu faço desde que eu me vi nessa situação é falar sobre isso. Falar, se prepara porque isso vai acontecer com você. Num grau mínimo ou num grau máximo, você vai ser impactado. Então, eu falo para todo mundo assim, pensa nisso e você vai lembrar de mim. E muita gente volta e fala. E fala, lembrei de você, viu?